Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, jornalista da Dr. Play, e hoje o nosso tema é introdução alimentar, um tema que muitos pais têm dúvidas. E para falar um pouco sobre esse tema, nós vamos conversar com a nutricionista infantil Débora Oliveira. Débora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada também. Então, Débora, como eu falei, a introdução alimentar é um tema que os pais têm muitas dúvidas. Por exemplo, que alimentos dar ao bebê? Ou então, quando começar essa introdução? São uma das dúvidas mais recorrentes. Então, explica para a gente como e quando começar esse processo. Nós, nutricionistas, sempre indicamos aos pais após 6 meses de amamentação exclusiva, né? O bebê, ele é amamentado o leite materno até 6º mês. Após isso, o bebê necessita de outros nutrientes. Então, começa nesse período a introdução de novos alimentos. Porém, tem sempre que estar atrelado a questão dos sinais de prontidão. Se a criança ela não tem nenhuma dificuldade de sentar, de começar a querer explorar os alimentos, a partir do 6º mês, já começamos a introduzir uma frutinha com uma papinha salgada, né? Mas o leite materno vai estar presente até os 2 anos de idade. Então, você citou agora papinha, fruta. Quais alimentos são indicados nessa fase? Ó, todos os alimentos que forem naturais, eles são indicados. A criança, quanto mais ela explorar, mais alimentos diferenciados, né? Mais ela vai ter opções mais na frente. O que não pode é introduzir alimentos ultraprocessados, como os alimentos industrializados. O ator Chai Soede, ele postou uma foto da filha quando ela fez 1 ano e o bolo não era um bolo de açúcar, né, como a gente fala, era um bolo assim, de fruta. E eu lembro que muitos comentários criticaram, disseram, deveriam deixar a criança ter esse momento, aniversário de 1 ano, e isso causou uma polêmica. Então, assim, para os pais que estão começando essa introdução, que as pessoas vêm dar esses palpites, o que eles devem fazer? É realmente o certo deixar que as crianças comam só frutas nessa idade? De fato, a criança até os 2 anos de idade não pode consumir açúcar, né? Esse açúcar refinado, por diversos motivos. E um desses é a criança, nesse período de 2 anos, ela consumir açúcar e açúcar em excesso também, ou mesmo em pequenas quantidades, ela pode vir desenvolver doenças como doenças precoces, né? Como diabetes, obesidade, porque ela vai começar, o paladar dela vai ser mais para o lado do açúcar, ela vai gostar mais de consumir alimentos açucarados. Então, nós não indicamos até 2 anos de idade a criança consumir açúcar. Então, assim, achei bem legal o bolo do filho do Chay, né? Porque é uma inovação, né? De fato, nós pais, né? Sou mãe também, temos que induzir as crianças, né, a ter hábitos mais saudáveis. E assim, nós estávamos falando sobre bebês, mas e quanto às crianças mais velhas, né? Que é chamada introdução alimentar tardia. Como funciona com essas crianças que já são mais velhas, que no caso elas têm mais assim, poder de escolha? Então, como funciona a introdução alimentar tardia? É assim, existe públicos, né, bem específicos, né, quando a criança ela apresenta dificuldade na alimentação por não ter sido amamentada corretamente, não ter tido uma introdução alimentar adequada, ou até por questões assim, o autismo mesmo, que já é um transtorno que já traz consigo mesmo dificuldade da aceitação de alguns alimentos. Então, nós começamos a introduzir alimentos que até são conhecidos dele, porém eles comiam e deixaram de comer, ou nunca comeram e têm a dificuldade de aceitar. Então, introduzidos alimentos, né, novos, né, ou antigos mesmo, né, para que ele comece a ter uma nova alimentação.
porque geralmente esse público, né, adolescentes também, eles gostam muito de comer muitos alimentos ultraprocessados. O gosto alimentar dele é para esse. Mas também existe o público de crianças que apresentam dificuldades sensoriais, dificuldade de comportamento. Então, a criança, ela tem que ser induzida a comer novos alimentos de forma saudáveis. Então, a introdução alimentar tardia trata desse público de dificuldades alimentares, criança que tem autismo, criança que tem síndrome de Down ou doenças neurológicas, ou adolescentes que não tiveram essa introdução alimentar, ou crianças mesmo que não tiveram uma boa introdução alimentar. Nós sabemos que as crianças, né, elas sempre imitam os hábitos dos adultos. Então, assim, o que os pais podem fazer também para que a criança não tenha dificuldade nessa introdução alimentar? Existem alguns hábitos, existem algumas coisas que os pais podem também fazer, por exemplo, se juntar à mesa, até também consumir aqueles alimentos para que as crianças vejam que aquilo é uma coisa normal, principalmente esses que estão saindo dessa fase dos 2 anos, que depois da fase da amamentação. Pois é importantíssimo o pai dar o exemplo, né? Os pais, né? Darem o exemplo para a criança, né? Sempre estar expondo. Eu dou um exemplo muito básico que você pode achar que é uma coisa muito, assim, fácil, porém é eficaz, né? É colocar uma fruteira em cima da mesa, ou próximo à criança, né? Que ela tenha a curiosidade, porque a criança, ela tem curiosidade de explorar as coisas novas, né? Como um brinquedo, a mesma coisa com a alimentação. Então, eu sempre indico ser o exemplo, comer na frente da criança, tem que começar pela família. A família tem que ter bons hábitos. Como é que eu quero dar para o meu filho uma fruta se eu não gosto de fruta? Como é que eu quero dar para o meu filho? Eu quero que ele coma feijão se eu não como feijão na frente dele. Então, esses hábitos, a família tem que estar sendo inserida e está estimulando a criança dessa forma, ela explorar e ter acesso a alimentos de boa qualidade. Então, Débora, para a gente finalizar, para os pais que estão vendo essa entrevista, quais dicas você pode dar para quem está nesse processo de introdução alimentar? Primeira dica, procurar um profissional para lhe orientar. Por quê? Porque a gente pega muita coisa na internet e muita coisa não serve para o nosso filho, né? Então, somos pessoas diferentes, né? Não podemos comparar o meu filho com o seu filho, com o filho de fulano, filho da vizinha. Então, a primeira coisa é buscar individualidade, né, com um profissional que te ajude nessa questão, que é muito importante, que isso vai ser para o resto da vida. A introdução alimentar, eu falo que é um marco assim, importantíssimo. Ele tem que, uma boa introdução alimentar, a criança vai ser um adulto saudável, né, mais na frente. O que eu digo sempre aos pais, procurar um bom profissional, ter paciência, né, não desistir, que às vezes a criança com 3, 4 vezes que vai explorar um alimento, aí não gosta, aí o pai diz logo, ele odiou, tal, a criança, ela tem um certo tempo para estar ali analisando, né, é uma novidade para ela, uma exploração sensorial muito, né, aguçada, ela está explorando coisas novas que ela nunca viu, antes era só o peito da mamãe, então tem que ter muita paciência e buscar o profissional para estar fazendo todo o acompanhamento certinho da criança. Débora, queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada também para você. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, curte, deixa também sugestões de outros temas nos comentários. Acesse também nossas redes sociais, no Instagram, @drplay.tv, e também acesse nosso portal. Todo dia tem matéria nova para você. portal.drplay.tv.br. Até mais!